Então, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui na sua igreja. E somos alunos do Colégio de São José e temos um trabalho escolar. E adoraríamos saber a sua opinião sobre o quesito de trabalho. Mas antes também queria saber um pouco sobre você, sobre a sua história, de como você chegou até onde você chegou. Quando você começou a atuar na igreja? Bom, primeiro eu quero dizer muito prazer em conversar com você e com o grupo de trabalho. Eu sou pastor da Igreja Luterana. A Igreja Luterana nasceu em 1517 com Martinho Lutero, na Alemanha. Essa igreja aqui é conhecida como a Igreja Alemã ainda hoje. Ainda hoje nós temos cultos em língua alemã. Eu sou pastor desde 1985. Eu tive que estudar teologia, fazer faculdade e também estudei um pouco de filosofia e depois então fui graduado, né? E ordenado como pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Essa Igreja Luterana ela está presente no Brasil há 200 anos. Ela veio com imigrantes alemães que entraram no Brasil a partir de 1824. Meu nome é Newton Guise, sou natural de Jaraguá do Sul. Muito bom. E como você resumiria a religião protestante? Se você pudesse resumir ela de uma forma simples, uma frase, ou uma história. Talvez todo o protestantismo, o movimento da reforma, nunca quis criar uma nova igreja. Sempre tratou de avaliar a conduta da igreja a partir da Bíblia. Os movimentos da reforma, eles não queriam ser contra a igreja católica, mas acabaram gerando conflitos e foram de alguma maneira expulsos, como foi Martinho Lutero. E então, as pessoas que simpatizavam com esses movimentos é que depois, com o tempo, foram surgindo essas novas igrejas. Mas a Igreja Luterana foi a primeira igreja, fora a Igreja Católica Romana, né, desse movimento da reforma. Como pastor, agora falando como pastor mesmo, você acha que existe alguma forma correta de pensar sobre o trabalho? Seja entrando no mercado de trabalho ou exercendo alguma profissão? Talvez isso é uma das coisas importantes para nós como luteranos, né? Em alemão tem uma palavra que se diz, que chama-se Beruf. Beruf, em alemão, quer dizer vocação, ou quer dizer também profissão. Então, para nós luteranos, o trabalho, nós entendemos assim, que Deus deu diferentes dons para todas as pessoas. Então, uns têm um dom de trabalhar com pessoas, outros têm um dom de trabalhar com animais. Uns têm o dom de ensinar, outros têm um dom mais de construir. Cada pessoa tem o seu dom. Então, esse dom é como uma vocação, né? Poder exercer esse dom como trabalho é uma forma de mostrar para Deus que a gente está fazendo bem aquilo que Ele gosta. Então, o trabalho para nós luteranos não é uma coisa pesada, não é uma coisa que a gente faz por obrigação, mas que a gente diz assim, o trabalho a gente deve fazer como que a gente estivesse trabalhando para mostrar para Deus aquilo que a gente trabalhou. Então, vamos dizer assim, se eu faço uma coisa que eu quero mostrar para Deus, então eu sempre vou fazer perfeito. Se eu tenho o dom de cozinhar, então eu vou cozinhar como se eu cozinhasse para Deus. Se eu tenho o dom da música, eu vou tocar o instrumento como se eu estivesse tocando para Deus. Se eu tenho o dom de ensinar, é como se eu estivesse ensinando na escola de Deus. Tudo que eu quero fazer bem feito, como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, isso fez com que, por exemplo, nos países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlândia, que são países que têm, por exemplo, 90% de luteranos,
ainda hoje, são países que têm essa ética do trabalho, não como algo assim que se troca por salário, por dinheiro somente. Eu não trabalho só porque eu vou ganhar mais dinheiro, mas eu quero trabalhar naquilo que vai me dar prazer e aquilo que eu vou fazer bem, que eu sei que eu vou fazer bem para Deus. Então, você está dizendo que as pessoas deveriam buscar o prazer do trabalho, não só o dinheiro. Porque o dinheiro é só dinheiro. Né? O dinheiro ele nos ajuda bastante, mas a gente precisa de mais do dinheiro. Né? É como assim, eu posso ir num restaurante, né, e comprar uma comida muito cara. Mas se essa comida não tiver o gosto, eu vou dizer, mas é uma comida cara, mas eu não gosto. Né? Quer dizer, as coisas podem ser muito boas, mas eu tenho que gostar. Se eu não gosto, não é tão bom para mim. Pode ser bom para alguém, mas não é bom para mim. Né? E o trabalho também deve ser assim. Eu devo trabalhar com gosto, né? Com prazer. Né? Eu devo gostar de fazer. O pior dia não pode ser segunda-feira. E nem o melhor dia da semana não pode ser sexta-feira. Todos os dias têm que ser bons quando a gente faz. Segunda até sexta, sábado e domingo. Né? A gente tem que viver de maneira prazerosa. A gente só vive uma vez. Não dá para repetir. Não tem uma outra vida para viver melhor depois aquilo que a gente não viveu. E para encerrar, uma pergunta dita pelo nosso professor. O trabalho serve para o nosso propósito de vida ou o nosso propósito de vida serve para o trabalho? Diria assim, se o trabalho é uma coisa, como eu disse, o trabalho não deve ser nunca uma coisa ruim. Né? Deve ser sempre algo que me realiza, que me faz crescer, que me faz buscar novas coisas. Nesse sentido, o trabalho deve servir para o meu propósito de vida, de crescer. Né? No trabalho também não deve ser escravizante. Eu tenho que trabalhar 12 horas por dia, só trabalhar, só pensar em trabalhar. Não. Né? A gente tem que ter um equilíbrio. Né? E às vezes também não fazer nada naquilo que a gente trabalha. Porque a gente precisa se inspirar. A gente precisa buscar novas ideias às vezes. A gente precisa buscar criatividade. E às vezes quando a gente está só enfocado numa coisa, todo o tempo, a gente precisa relaxar. E a criatividade, às vezes, vem de a gente observar melhor o mundo, ver as necessidades das pessoas, e aí a gente acaba encontrando, às vezes, também o nosso lugar no mundo. Ser feliz é quando a gente encontra o lugar da gente no mundo. Que nenhuma outra pessoa vai ocupar. Só nós vamos ocupar esse lugar. Isso é ser feliz. Muito obrigado, de verdade. Você disse tudo e mais um pouco que a gente precisava ouvir. Nossa, Tudo bem, obrigado a você. Não tenho palavras para agradecer. Obrigado por ter disponibilizado um tempo para a gente, para o nosso trabalho. Precisa de mais alguma coisa? Não. Acho que não. Mais perfeito, né? Verdade. Nós temos feito.